O que era amanuense? Paulo, de próprio punho, escreveu alguns textos. Já vou terminar de responder o irmão. Mas teve textos, a autoria é 100% paulina, mas ele ditou. Aí vem a baixa crítica, a crítica textual, os teólogos neoliberais, liberais, liberalismo teológico, que vai falar de outro viés, de outro sentido, outra direção. Mas, basicamente, foram esses. Então, respondendo o irmão, foi de 8 a 10. Vamos botar 8 escritores no Novo Testamento. Pensa. O que eu pesquisei também, analisando algumas coisas, eu pesquisei, se eu for de 8 a 10, né? Eu pesquisei que era 9. Mas com algumas dúvidas, a questão realmente de Hebreus. Realmente. Professor, eu queria que o irmão falasse, vamos voltar no Evangelho de novo, é da questão que tem pessoas, o senhor sabe que sou um teólogo, o senhor sabe. Tem pessoas que acreditam, né, que, por exemplo, em cada evangelista, eles escreveram um povo específico. Você já ouviu essa questão, né? Mateus escreveu, por exemplo, um povo específico. Só acredita nessa hipótese também? Olha, eu eu estudei, pesquisei, até lecionei sobre isso aí. Mas e a minha opinião é que a Bíblia é uma só. A Bíblia fala que toda escritura é divinamente inspirada, né? Theospineusto, ou seja, emitir, soprar, exalar, inspirar ou expirar o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no escritor ou no autor da Bíblia. Alguns falam, né, que Mateus seria para do reino, para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, os de fala grega, helênica, né? O helenismo influenciou muito a Bíblia, sobretudo o período do Novo Testamento, né? A cultura helênica, a helenização, ou seja, a cultura greco-romana. E João, né, fala da divindade de Jesus como filho do homem, filho de Deus. Lucas como um homem ideal, um homem perfeito, né? No sentido da filosofia grega, né? Um homem virtuoso, né? Um homem de virtude, o homem que é um representante a parte masculina do homem, viril, um homem cheio de qualidade, virtudes. Então, Lucas é um ambiente grego, e para os gregos, o Lucas ele retrata, mas na minha opinião, o Fabrício pode estar errado, se eu estiver errado, ninguém é o dono da verdade, ninguém nasce sabendo, é isso? E para mim o Evangelho foi escrito para um povo, para um homem mediterrâneo, um homem contemporâneo dos apóstolos, de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Barnabé, de João, que foi o último apóstolo, né? Lá que faleceu ali na ilha prisão, né? Ilha fiscal de Pátimos, no mar Egeu. Eu acho que o Evangelho foi endereçado a um homem do primeiro século. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu também acredito dessa forma. Respeitando a opinião dos teólogos, né? E respeito também, eu acredito dessa forma também. Eu vejo que muitas pessoas, elas querem adivinhar demais, né? E aí faz até simbologia, porque lá no Apocalipse vai falar a questão da caricatura lá, né? De osso de leão, isso aí é o Marcos, isso é muita coragem. Eu acho também, o nosso irmão dito, que a palavra de Deus é todos. Exato. Aliás, até tem algumas igrejas católicas, aqui na cidade mesmo de Campos, tem na matriz, chamada São Salvador. Outro dia mesmo eu estava passando na praça ali principal aqui de Campos, eu olhei lá, eu sempre me confundo os evangelistas. Está lá a imagem, a estátua dos evangelistas. Está ali com o touro do lado, né, que seria Mateus. O outro com a águia voando, que é João. Outro com a Bíblia enorme segurando, né? Eu não sei quem é o artista ali que esculpiu, mas está lá em cima, lá no alto da igreja católica, né? Justamente essa questão aí da visão mítica, que o Novo Testamento, sobretudo o Apocalipse, é um livro cabalístico, não tem de onde fugir. É um livro de exortação, é um livro
adoração, de hino. É um livro teológico, é um livro escatológico, sem dúvida alguma, mas o Apocalipse é um livro também de símbolos cabalísticos, né? E o Novo Testamento tem esses símbolos, essas nuances, né? Que talvez alguns exegetas falem, né? É da escola, por exemplo, europeia, americana. João é isso, Mateus é o leão. Aí remonta aquela imagem de Ezequiel, né? Dos animais vindo ali da Mesopotâmia, do contexto acadiano, né? Babilônico, né? O leão, o touro, né? Era um animal ali emblemático da cultura deles, mesopotâmica, né? Que é influenciada no Novo Testamento. É verdade. Eu sei que o Antigo Testamento tem as suas divisões. Isso aí tem a ver com teologia. O Novo Testamento, qual que são as divisões? Para ficar mais compreensível. O Novo Testamento vem primeiro, deixa eu ver se eu lembro, né? Os evangelhos, os 4 evangelhos, um livro histórico que é o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, ou como eu professor, Atos do Espírito Santo, e aí vem as cartas, ou missivas, né? Ele falava muito missiva, ele usava muita linguagem daquela época dos anos 30, 40, 70, da época do meu avô, do meu pai, né? Missiva, ou seja, epístolas, né? As cartas pastorais, as cartas gerais, né? Ou universais ou católicas, e um outro livro histórico e escatológico chamado Apocalipse. Louvado seja Deus. Muito bom. Última pergunta, eu acho que vai dar tempo da gente responder, que é qual a importância da escrita de Paulo e como se divide? Você já disse aí, né? Um pouquinho a questão da epístolas gerais, epístolas pastorais. Qual a importância, professor? Eu estou perguntando isso porque eu sou uma das pessoas que admira muito como Paulo esclarece muitas coisas, por exemplo, de revelação progressiva do Antigo Testamento que era incompreensível, Paulo esclarece. Então, na sua visão como teólogo, como estudioso com palavra, qual é a importância dos escritos do apóstolo Paulo? Eu acho que a importância ela é fundamental e total e completa, porque a Bíblia, o apóstolo Paulo, como diz lá, ele escreve mesmo aos Gálatas, capítulo 4, né? Que na plenitude dos tempos, né? Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo ou sob a lei, né? É a chamada plenitude dos tempos. Então, as cartas paulinas, toda a nossa teologia sobre bibliologia, escatologia, eclesiologia, antropologia, a parte pastoral, a ética, a moral, até mesmo a filosofia teísta, né? Hebraica, né? Até a hebraica é teísta e a grega, né? A filosofia já é mais um viés religioso filosófico, enfim. Mas Paulo, sobretudo, os Escritos paulinos, tem fundamental importância para a compreensão da igreja. Igreja como instituição, como organismo e organização, né? Organismo vivo, né? Sinérgico, bem atuante, militante. A igreja de Deus, a eclesia, né? A eclésia, que vem de ekalem, quer dizer chamar, que vem um verbo cognado kaleo, que é chamar, convocar, comissionar, determinar, delegar, enfim, né? Eleger, os chamados para fora, que é eclesia, igreja. E por quê? Porque ali você vê a história do povo de Deus. A minha história, a sua história, a nossa história, né? Documentos,